Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Hoje, 2 de setembro, estamos aí dentro do mês da Bíblia. Este mês, chamado mês da Bíblia, é justamente para nos lembrar, fazer um reforço à nossa vontade, à nossa disposição, à nossa disponibilidade para estar mais atentos à palavra de Deus. Visto que para nós cristãos, a Bíblia deve ocupar um lugar de destaque. Não é a intenção de ter aquele mês para ficar deixando só para aquele mês. Todos nós sabemos disso naturalmente. Todos os meses, todos os dias, a gente deve separar um tempo propício, especial, para dar foco à palavra de Deus. Visto que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente quer verdadeiramente viver uma vida com serenidade, com tranquilidade, bem administrando a nossa vida familiar, profissional, espiritual, física, natural, própria de nós, vamos dizer, nessa vida que Deus nos concede, nós precisamos ter a palavra de Deus como prioridade, por que não dizer, na nossa vida. Portanto, o mês de setembro nos dá, então, essa possibilidade de a gente ficar atento a essas questões. E quem sabe, né, o manuseio diário da Sagrada Escritura vai nos dando a graça da compreensão daquela vontade de Deus, não só para a nossa vida, mas para a vida da humanidade inteira. Que bom se nós cristãos pudéssemos, depois de muito tempo nesse trabalho, nesse acostumar-se com a palavra de Deus, a gente ter a noção de dizer assim, ao ouvir um texto da Sagrada Escritura, de tal forma familiarizado com a Bíblia, com a palavra de Deus, a gente pode verdadeiramente entender de onde sai aquele texto, para qual comunidade que ele foi, vamos dizer, ditado pelo Espírito Santo e escrito para construir o reino de Deus junto das comunidades, especialmente o Novo Testamento, as cartas de São Paulo. Vamos ao texto então do Evangelho de hoje. Está em São Lucas capítulo 4, versículos de 38 a 44. E diz assim: naquele tempo, saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. Pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e se pôs a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. De um grande número também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Em tom ameaçador, porém, ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao raiar do dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões puseram-se a procurá-lo, e tendo-o encontrado, queriam retê-lo, impedindo-o que as deixasse. Ele, porém, lhes disse: Devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos assim diante de um dia de Jesus no seu trabalho sobre o reino de Deus. Um dia um pouco, podemos dizer, um pouco agitado, não é? Jesus, nós percebemos ontem, né, no Evangelho, ele estava na sinagoga, onde encontrou aquele
aquele moço endemoniado, né? E daí ele saiu e foi para a casa de Simão. Naturalmente, depois dos trabalhos lá na sinagoga, ele foi para a casa de Simão. Simão era um amigo de Jesus, né? Alguém que ele, como se tivesse um ponto de apoio ali na casa de Simão. É como se ele morasse, né? Um ponto de apoio dele lá, muito amigo de Simão. Então ele saiu e foi para a casa de Simão. Talvez para tomar um café, fazer um lanche, né? E lá, então, quando chegou lá, deve ter sentado lá um pouco, apareceram os discípulos de Jesus e disse para ele assim: mestre, olha, nós talvez não queremos incomodar o senhor não, mas é porque a sogra de Simão está com febre alta. E a febre não dá à pessoa disposição. A pessoa fica debilitada, fica sem vontade, sem perspectiva, sem ânimo para as coisas. O que Jesus fez? Saiu, como está escrito aqui, debruçou-se sobre ela, inclinou-se sobre ela e a curou. Depois que ela foi curada, o que aconteceu? Imediatamente ela se colocou a serviço. Jesus tem o domínio sobre a nossa paralisação. Muitas vezes nós ficamos paralisados na nossa vida. Paralisação mais, às vezes, espiritual. Às vezes a gente fica preso diante de certas situações e nós precisamos da cura de Jesus. E muitas vezes, meus caríssimos, essa cura vem através da intercessão de outras pessoas. Como os discípulos de Jesus intercederam em favor da sogra de Pedro. Se compadeceram dela devido ao sofrimento. Talvez ela fosse alguém naquela casa que tomasse iniciativa das coisas, né? Provavelmente. Então eles intercederam por ela e ela, assim, Jesus foi e a curou. Nós precisamos da intercessão das pessoas também na nossa vida. Quanto Deus ouve o pedido nosso em favor das pessoas. E no dia a dia da nossa vida, a gente encontra pessoas assim tão abatidas por tantas situações espirituais, principalmente espirituais, né? Precisam assim da nossa intercessão, da nossa ajuda, do nosso empenho. E às vezes nós também não enxergamos Jesus, não vemos Jesus, não conhecemos Jesus. Ele assim precisa nos curar de tudo aquilo que nos separa da vida, tudo aquilo que nos impede, nos tira a nossa esperança, tudo aquilo que nos afoga, nos aprisiona verdadeiramente. Jesus quer nos curar dos medos. Vocês vejam atualmente a situação que o mundo inteiro está vivendo, né? Nossas comunidades também, quantas pessoas estão sufocadas de medo por causa da situação aí desse coronavírus. E às vezes perde o sentido da vida porque não conhece a Jesus. Nesse momento é que nós precisamos pedir a Ele para curar a gente dessa febre, dessa paralisia, dessas situações e tantas outras que às vezes a gente vive no âmbito da nossa família. Não tem tempo para Deus, né? E é interessante nessa questão do tempo para Deus, vocês vejam, Jesus saiu, levantou-se de madrugada e foi para o lugar deserto. O que Jesus foi fazer no lugar deserto? Justamente para orar, para rezar, para entender o projeto de Deus, para entender o que ele tinha que fazer, buscar, vamos dizer, conselhos a Deus para a sua vida missionária. Então ele tirava tempo para a oração, saía de madrugada, antes do sol, e ficava em oração. E depois assim voltava para a sua missão de novo, encontrou aquela grande multidão que levava todo mundo a ele, pedindo que os curasse. Ele, impondo as mãos, curava a todos. Então, aí a gente vê que o povo, já no finalzinho do texto, a gente percebe o povo naquela alegria da presença de Jesus, porque ele curava a todos, falava com autoridade, tinha sensibilidade para o sofrimento das pessoas. Quem é que não quer ficar perto de uma pessoa assim, não é verdade? Você quer estar sempre do lado daquela pessoa que acolhe bem, que valoriza bem, né? Que está bem, que
que dá uma palavra boa para a gente. É tão bom isso. Isso que eles encontraram em Jesus, aquela acolhida extraordinária, que falava, pregava e anunciava. Jesus entendeu com muita clareza que a missão dele era anunciar. Porque, olha, meus caríssimos, através do anúncio da palavra de Deus, que a gente vai, vamos dizer, adquirindo, ouvindo e entendendo, a gente vai ficando amadurecido na fé. A gente vai ficando com competência para ser um cristão melhor. A gente vai tendo competência para superar certas dificuldades que nos são impostas. Jesus veio para anunciar, como ele disse, eles queriam retê-lo, eu devo anunciar também a boa nova a outras comunidades, foi para isso que eu vim. Olha que interessante, né? Jesus, naquele momento ali, ele estava sendo abraçado, podemos dizer, muito paparicado pelo povo, aquela coisa toda. Se ele fosse olhar o benefício, ele ficaria lá no meio do povo que estava colhendo, fazendo tudo de bom para ele, naquela alegria, né? Olha, fica aqui, nós vamos fazer coisas boas para o Senhor e tal. Ele sabia que o povo estava acolhendo muito bem ele. Então ele percebeu, né, através da oração, ele percebeu que não era para ele ficar ali, ele precisava também levar a mensagem para outros lugares. E ele assim, tem muitas pessoas, né, muitos de nós, a gente às vezes atropela a nossa vida por causa de tanto benefício, né, tantas coisas boas na nossa vida, a gente às vezes se esquece de Deus, não é? Isso acontece na vida da gente. Como também nas dificuldades, né? Em meio às dificuldades, muitas pessoas fragilizam a fé, perdem a esperança, desanimam com o trabalho diário da vida. Jesus teve duas experiências, né? Lá para, acho que foi segunda-feira, um dia da semana, ele estava em Nazaré. E lá ele não foi acolhido, lá ele não tiveram acolhido, tanto assim que pegaram pedras, queriam levar aos precipícios e matá-lo. Então vocês pensam bem, Jesus não ficou com o psicológico abalado, não deu certo, né? Lá não curou ninguém, e enfim, saiu, como nós ouvimos, passou no meio do povo e seguiu o seu caminho. Isso não atrapalhou a meta dele, que era levar a palavra, o reino de Deus. Está vendo? Nas dificuldades, sofrendo, quase sendo apedrejado, quase sendo morto, não perdeu o foco da missão dele. Está vendo que lição bonita para nós, né? Diante das dificuldades, a gente não pode perder o nosso foco, aquilo que Deus nos chama a fazer, vivendo a palavra, vivendo a comunidade, vivendo em família. E também nas alegrias, como eu disse, né? Jesus paparicado, abraçado e tudo. Ele então percebeu, não, nem na dificuldade, nem na bonança, eu não posso perder o foco daquilo que eu vim fazer aqui. Como é que Jesus conseguiu isso? Saiu de madrugada e foi rezar. Está vendo, meus caríssimos? Olha onde a oração deve estar na nossa vida. Nós precisamos priorizar a oração. Vocês vejam, a gente arranja tempo para tudo, não arranja? Tem gente que arranja tempo para fazer cursos, né, para se aprimorar. Gente arranja tempo para academia, arranja tempo para tanto de coisas, né, aí, para lazer mesmo. Então arranja tempo, arranja um jeito e ajusta o tempo para aquele foco ali. Para oração, muitas vezes, a gente não tem tempo. A gente não separa um tempo para oração, por isso muitas vezes falta a nós um discernimento, na medida que Jesus teve esse discernimento, por causa da oração. Ele entendeu que a missão dele era uma, não ficou preso nessas questões. Aí o que nós queremos pedir ao Senhor, especialmente neste mês da Bíblia? Que a gente tenha mais tempo de estar com Jesus, tanto na oração, nessa intimidade, através da oração, e nesse tempo de intimidade buscar compreender mais a sua palavra, fazer as coisas do jeito que Jesus fazia. Não é difícil, também não é muito fácil, mas nós não estamos sozinhos. Temos a intercessão dos santos, tem a presença da bendita Virgem Maria, temos os nossos anjos da guarda que nos favorece também diante de Deus a cada momento. Então, meus caríssimos, estejamos unidos como famílias, suplicando a graça de Deus, a bênção do seu Espírito, a unção para a nossa vida, para que a gente priorize verdadeiramente aquilo que deve ser priorizado. Ou seja, a palavra de Deus, que é caminho, verdade e vida. Que esse mês de setembro seja para todos nós um momento especial para a gente venerar a palavra de Deus, fazendo com que a nossa vida trilhe pelos caminhos das mensagens diárias que o Senhor tem para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.